Olá, queridos. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a sua família também. Seja bem-vindo a este canal que vai mudar a forma, o jeito de você enxergar a vida. Fica conosco porque aqui nós falamos de fé sem religiosidade. Nós falamos da sabedoria milenar, da inteligência emocional. E nós já trazemos esses assuntos para os dias atuais, porque tem grande relevância. Nós estamos vivendo em um tempo em que as doenças emocionais têm sido muito mais abrangentes e tem sido, de forma geral, um caos em todo o mundo. Mas nós estamos aqui com esse compromisso para trazer para você uma inspiração, uma motivação, para trazer um impacto em profundo. Não é cócegas na tua alma, mas trazer um confronto no teu espírito. Fica conosco e desde já se inscreve nesse canal. Deixa teu like para nós continuarmos trazendo conteúdo, porque isso, na verdade, é mais do que conteúdo. Isso aqui é propósito, isso aqui é missão, isso aqui é movimento que Deus tem colocado em nosso coração. E eu quero compartilhar com você sempre de uma maneira sólida, responsável, de uma maneira que vai te trazer uma mudança significativa, uma transformação na tua alma, uma transformação de pensamento, através, é claro, da Bíblia Sagrada, da Bíblia que traz a sabedoria milenar. Milenar porque ela transpassou o tempo. Essa sabedoria é antemporal e ela vai além de todos e de todo o tempo que existe. Então, quero compartilhar com você. Fica conosco até o final, com certeza. Porque é sempre no final que a gente já está ali no desenvolvimento, indo para a conclusão, que às vezes tem uma chave interligada para o sucesso que você procura. E nós estamos com esse compromisso. É claro, falando de princípios, e princípios não muda, e nós trazemos isso para os nossos dias atuais. Eu quero que você seja impactado por esta mensagem. É você que gosta de reflexões profundas, verdades que liberta. Então a gente faz isso pensando com um propósito, para impactar você. E compartilha essa mensagem com uma pessoa, com duas, com três, para que você também seja um canal de bênção, assim como está sendo este canal para a tua vida. E hoje eu quero compartilhar com você um tema específico, trazendo à memória, que vai envolver inteligência emocional, gestão das emoções, né? Vai trazer um princípio bíblico para a gente aplicar nos nossos dias atuais. Essa mensagem é bem completa e espero que você fique até o final para que você possa absorver, entender, compreender e aplicar na tua vida. Fica conosco. É, esse contexto que eu quero trazer envolve um homem bastante conhecido, um profeta. Esse profeta é tido como um profeta chorão, um profeta das lamentações. Estou falando de Jeremias. E para trazer base ao que nós vamos falar aqui, neste momento, eu queria compartilhar com você em Lamentações, capítulo 3, e o versículo 20, que diz assim: minha alma certamente disso se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei. Em algumas traduções de quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E é sobre este tema que nós queremos falar. Quero trazer à memória. O contexto deste momento em que Jeremias está vivendo é um contexto que está vivendo uma miséria muito grande, uma pobreza muito grande. E isso não só é emocional, mas físico também. A cidade tinha sido invadida pela maior potência daquela época, que era a Babilônia. E a Babilônia é invadida junto com Nabucodonosor, seu exército, e deixa a cidade em ruínas. As suas portas queimadas, seus muros destruídos, o seu templo destruído, e o povo que foi deixado em miséria, em pobreza, sem nenhum recurso, com a terra já escassez, uma escassez que estava tendo naquela terra. E Jeremias é um homem
em que ele começa a descrever o estado atual daquele momento. Ele começa a dizer que a cidade que antes era populosa, que era vista como uma das belezas, agora está destruída. E ele fala muitas das vezes tanto no coletivo quanto no individual, no pessoal. E é interessante porque ele vai falar, trazendo do lado emocional, né? Ele fala no capítulo de número 11, dizendo assim, capítulo 2, versículo 11: já se consumiram os meus olhos com lágrimas. Veja, ele está falando do lado emocional, porque a emoção dele está sendo transfigurada nas suas lágrimas. E ele diz: estão tubardas, estão as minhas entranhas, os meus fígados se derramou pela terra por causa do quebrantamento. Ele usa uma linguagem figurada para dizer o quanto ele está abatido, o quanto a sua alma está angustiada. Mas também do lado físico, no capítulo 3, versículo 4, que diz assim: fez envelhecer a minha carne e a minha pele quebrou os meus ossos. De forma física também. Então a lamentação é pela cidade de Jerusalém, pelo templo de Jerusalém, pelo povo, pelo sofrimento. O momento final das suas forças. Ele está vivendo um momento em que ele já se desgastou tanto, que ele sofreu tanto, que está um desgaste que está levando ele a um limite. E ele diz assim no capítulo 3, versículo 17: e afasta da paz a minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu: já pereceu a minha força. Observe, como também a minha esperança no Senhor. E aqui eu abro parêntese, porque muitas das vezes nós também estamos assim, enfadados de enfrentar desafios que nos leva a um limite, que nos leva a viver de forma que perdemos a nossa força e perdemos a nossa esperança. Eu não sei se você está entendendo, mas existem momentos como esse, nós passamos. E hoje, nos dias atuais, estamos vivendo momentos que estamos enfadando, desgastando muito mais rápido. E observe que ele diz: perdeu, eu também perdi a minha esperança. Ele já não via mais uma esperança de que ele voltaria a ter momentos como ele tinha antes. Ele não tem paz interior devido ao tanto sofrimento. Não tem o bom da vida, aquilo que era de costume de ter. É ali a associação em família, né, com os vizinhos, com a congregação de Israel, com o povo, né? E ele não tinha mais força. Ele faltava força. Mas nós estamos prestes a entender que nós também temos uma capacidade que Deus, ele nos deu. Você tem uma capacidade, isso eu falo neurologicamente, olha aí. Nós estamos falando de um assunto muito importante, né, na forma neurológica, científica. E eu acredito muito que a ciência, ela explica aquilo que já Deus tinha determinado. Não é que a Bíblia explica a ciência, não, de forma alguma. A ciência, ela fala os aspectos de que Deus já tem criado. E você vai ver aqui esse aspecto, essa característica que Deus nos deu, essa capacidade que Deus nos deu já dentro de nós. Ele está vivendo um momento de angústia, de sofrimento. Porém, ele agora vai viver uma reflexão, uma autorreflexão. E o que pensa reflete no teu emocional. Presta atenção. O que você pensa reflete no teu emocional. Isso aqui é muito importante. Porque o profeta está vivendo um momento e é emocional. A gente nem tudo tem que espiritualizar, nem tudo a gente tem que dizer que é o espiritual. E nem tudo a gente tem que dizer que é emocional. Então a gente tem que entender e ter a visão, a percepção e o discernimento para entender o que é espiritual e o que era emocional. Isso é muito importante. O que você relembra reflete no teu emocional. Veja só, isso aqui está ligado com a memória ativa.
E isso reflete no teu emocional, o que você tem guardado na tua memória. É uma pergunta, mas o que você tem se lembrado de forma consciente. E aí é onde a gente leu, né? Existe uma diferença entre o lembrar consciente, escuta isso aqui, entre o lembrar consciente e o involuntário. E observe comigo, a gente vai analisar isso num texto e num contexto. Ele está dizendo que acabou as suas esperanças. E aonde? No Senhor. Ele não vê mais uma ação ativa de Deus. Ele está vendo só situações trágicas, situações que fazem ele se desesperar. E aí acontece que ele está sem esperança. Mas no versículo 20 do capítulo 3, observe o que ele diz. Minha alma, isso é, a essência imaterial e eterna de um ser humano, sua parte mais profunda e intrínseca, que se relaciona com a vida, isso é, pensamentos, emoções e personalidade. A alma é algo ativo da consciência e ela traz e considera a sede da individualidade da consciência moral, a mente. Então, quando ele fala isso, ele está falando da própria mente, da própria consciência. Mas interessante que ele está dizendo, a minha consciência continuamente, minha alma, certamente, em outras traduções diz continuamente, disso se lembra. E o que quer dizer isso? Ele está vivendo um momento em que a memória dele está sendo levada a lembrar de processos anteriores, processos que foi vivido, mas de forma involuntária, porque quando ele diz a minha alma, minha consciência, continuamente se lembra, a continuamente refere ao processo em que envolve os centros da memória armazenadas, gravadas ou inserida. Isso aqui a gente vai para a neurociência, que utiliza o hipocampo, onde armazena parte das nossas memórias e ficam lá. Ele está falando que a mente dele, a consciência, se lembra automaticamente. Isso é interessante. Se lembrar aqui quer dizer de forma involuntária. E faz isso envolvendo, é claro que existe partes no nosso cérebro estudada, e isso já tem comprovações, e demonstra que é uma parte chamada amígdala. Ela é cerca do tamanho de uma noze, e existe dentro dela o lado direito e o lado esquerdo. E parte do lado direito é onde armazena memórias, e muitas das vezes essas memórias elas vêm à tona de forma negativa. Olha isso, escuta aqui para você entender. E aí a ciência comprova dizendo que essas memórias, também armazenadas na amígdala, elas disparam em um certo momento, e é isso que está acontecendo com Jeremias. É por isso que ele diz, a minha alma continuamente se lembra disso, e acontece o quê? É aí que a gente vai ver que é de forma involuntária. Porque ele diz, e se abate dentro de mim. Ele não gostaria de ficar abatido. Ele não gostaria de ficar entristecido por algo que ele lembra. Porque aquilo que traz a gente uma memória negativa, a gente não quer lembrar. Você não quer lembrar de algo que te fez sofrer. Você não quer se lembrar de algo que te fez ficar para baixo, humilhado. Mas a nossa mente tem essa função automática, é tida como flashbacks. E muitas pessoas têm flashbacks tão fortes, isso é tão interessante, tão forte, que elas assentem a lembrança como se estivesse acontecendo naquele momento. Muitas das vezes um acidente que causa um trauma emocional, psicológico, e muitas das vezes as pessoas, quando se lembram, elas sentem até o impacto. Outras pessoas que foram violentadas, outras pessoas que foram maltratadas, né, emocionalmente, com palavras verbais, né, e muitas das vezes agressões físicas também, que trazem à memória, muitas das vezes, e as pessoas ficam relembrando de forma negativa. E Jeremias estava vivendo isso aqui. Olha, observe, há 2000 anos atrás, o que estava acontecendo com este homem. E hoje nós temos
ferramentas científicas para comprovar isso e para trazer luz ao que estava acontecendo. Então ele se abate, reafirmando que a sua memória tem relação emocional e involuntária. Você está entendendo? Então deixa aí o teu like para fortalecer a gente. E vamos continuar aqui adentrando para que você possa entender ainda mais como os aspectos neurológicos influenciam nosso emocional e como nós também podemos nos moldar a partir de um ponto positivo dessas memórias. Observe, agora isso que nós vemos é um ponto inconsciente e involuntário. Ele não queria lembrar, e a mente dele se lembrava, e ela se abatia, ele se abatia. Mas de uma forma consciente, de uma forma ativa. A gente vê no versículo 21. O versículo 21 diz: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E é a base de nossa mensagem para refletirmos. Ele faz uma pausa. Existe um momento de escolha. Olha, tudo bem que todos nós passamos momentos difíceis e isso fica na nossa memória. Mas, porém, nós temos que ter um momento de ruptura, de romper com aquilo. E ele para no momento em que ele está vivendo. Em vez de ele ficar conformado, em vez de ele ficar triste, em vez de ele continuar abatido, frustrado, estagnado, ele tem um momento de ruptura e ele decide: eu quero. É um querer ativo, consciente, e começa na mente. Eu quero trazer à memória. Isso é algo que ele escolhe. Disso me recordarei na mente. Quero trazer à memória. Disso me recordarei. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E o que o profeta está fazendo é um ponto de referência a uma escolha. Escuta, a escolha consciente de lembrar, diferente do lembrar involuntário. Ele se desprende de tudo que contraria o que traz referência aversiva à sua memória. Ele contraria aquilo que traz referência aversiva à sua memória. Isso é emocional e produz o que chamamos de prudência emocional. Isso aqui é muito relacional. Isso aqui relaciona o lado emocional, neurológico, as funções neurológicas que nós temos que refletem o nosso emocional e reflete o nosso físico, e o nosso espiritual também está conectado. E ele traz algo que vai refletir diretamente, de forma aversiva ao que ele estava vivendo. O momento que ele estava vivendo é de tristeza, o momento que ele estava vivendo era de angústia, mas ele traz de forma ativa e consciente algo que vai dar a ele esperança. E isso define uma coisa: ter a escolha objetiva de se conduzir ao pensamento positivo de forma reagente ao seu próprio fardo mental. Isso é a prudência emocional. É quando você escolhe de uma forma objetiva se conduzir a um pensamento positivo para você reagir ao pensamento negativo que você está tendo. E isso é uma capacidade neural que nós temos. Quando nós estamos vivendo um momento de tensão, um momento desagradável em que a gente fica frustrado, a gente tenta comprometer o nosso cérebro, as nossas emoções, com um pensamento positivo. Isso reage ao nosso estado atual de emoção e ao nosso fardo mental. Interessante. E coordena toda a mente a um caminho ordenado para uma resposta positiva. É por isso que quando você está um pouco frustrado, triste, e você tenta relembrar algo positivo, logicamente, ordena e coordena todo o seu lado emocional a ter uma reação positiva, a ter uma resposta positiva. E é claro, isso aqui reflete muito no lado consciente da nossa mente. E aqui eu deixo uma pergunta: qual tem sido a tua escolha de pensamento?
Você prefere ficar num pensamento negativo, eu não posso, eu não consigo, não dá para mim, eu não tenho capacidade, ou você está relutando contra isso? Não, eu vou tentar, eu vou dar um passo, eu vou experimentar, eu vou, estudar, eu vou começar a entender, eu vou procurar algo para me desenvolver, porque isso reflete muito no que você está vivendo. Isso reflete muito no teu estado emocional atual. E é interessante porque o estado atual emocional que você está vivendo reflete no teu físico. E logicamente o lado espiritual está com uma deficiência muito grande. Eu não estou enaltecendo o lado emocional, porque o lado emocional ele anda junto com o espiritual. Ele anda junto com o espiritual. Quando você está bem com Deus, quando você está com a comunhão bem com Deus, quando você está num nível lá em cima de intimidade com Deus, o seu lado emocional, ele passa a refletir isso, porque a fonte está em Deus. A fonte da tua força, a fonte do teu controle emocional, da tua gestão emocional, está conectada diretamente com o espiritual. Não pode ficar o espiritual lá embaixo, o emocional lá em cima e o físico mediano. Não, não pode, não tem como. Você tem que estar num equilíbrio onde Deus é o centro e as suas emoções são gerenciadas conforme a sua profundidade espiritual, a sua maturidade espiritual, e o seu físico é trabalhado conforme todos esses aspectos vão evoluindo. É interessante, né? Mas vamos finalizar esse conteúdo e trazer o seguinte: ele tem uma consciência do que deve lembrar. É interessante você ter consciência do que você vai lembrar. Você não tem que lembrar de coisas superficiais, você tem que trazer a memória fundamentada em algo forte, em algo sólido. Mas contudo, ele traz primeiro uma decisão. Ele decide. E a gente aprende, o ambiente pode ser até de sofrimento, de dor, de percas, de lágrimas, mas eu preciso dentro de mim. Aonde? Na minha mente. Eu preciso, na minha consciência, ter esperança. Ter esperança. O que o profeta está fazendo, esse processo é chamado, escute só, de reconciliação da memória. Isso é comprovado. Isso é comprovado cientificamente. O que ele estava fazendo há 2000 anos atrás. E cada vez que trazemos uma memória, podemos reforçá-la e até moldá-la para trazer mais força e propósito. Observe, ele está dizendo, eu quero trazer uma memória para reforçar um propósito. Qual era o propósito dele? Trazer esperança. E a ferramenta que ele usa é a própria mente, em uma ação reagente ao seu estado de fardo mental e a algo que estava aversivo na sua mente. Ele está fazendo esse processo de reconciliação da memória. Não é apenas um pensamento, mas um ato de escolha consciente. Usando memória ativa para resgatar lembranças que modam o estado emocional. As tuas memórias, elas modam o teu estado emocional. E quando você para relembrar, você para deixar essas memórias criarem força, é aí que teu estado emocional será de sofrimento, você sofrerá ainda mais. É por isso que nós estamos vendo pessoas cada vez mais debilitadas emocionalmente e fisicamente, porque o emocional detém essas pessoas, as suas aflições emocionais consegue segurar elas, aprisionar, deixá-las estagnadas, procrastinando cada vez mais. E elas não ficam com uma direção, elas não têm uma direção. E aí acontece a estagnação, não tem mais fruto, porque elas estão vivendo um momento desesperançoso. E aí a gente vê. Isso é muito relevante na neurociência. E eu escrevi algumas coisas, mas não vou me deter muito. Apesar que é muito importante a gente falar, né, da relação neurocientífica, que é o hipocampo, o córtex pré-frontal, que é responsável pelo raciocínio,
e a escolha consciente e tomadas de decisão. Esse assunto aqui é muito completo. Isso aqui é revolucionário. Então, a gente vê aqui uma ação muito importante em que ele usa, naquele momento, o córtex pré-frontal. Ele avalia e decide focar em decisões, né? Ele autorregula emocional. Então, o que Jeremias fez 2.600 anos atrás é o que hoje a ciência chama de autorregulação emocional por meio da memória positiva. Deus já nos desenhou neurologicamente com essa capacidade. Não há como ninguém dizer contrário. Deus já nos desenhou. E muitas pessoas estão usando isso para trazer aos seus bel prazer. Mas eu estou te dando aqui agora, com esse propósito, para que você se entenda um pouco mais. Que você faça uma autoavaliação de si mesmo. Que você desenvolva essas ferramentas que Deus já te deu. Não é a ciência que está nos dando. Deus já nos deu essa capacidade e Jeremias fez isso. E isso comprova aqui na palavra de Deus, na sabedoria milenar. E ele decide. Agora, o que pode te dar esperança? É importante e com muito cuidado fazer isso. Tem muitas pessoas, né, que colocam suas esperanças em coisas materiais, coisas passageiras, perecíveis e que mudam. Escuta isso, escreve, grava. Aonde você tem colocado a tua esperança? Existem muitas pessoas que colocam sua esperança em coisas perecíveis, materiais, coisas que mudam com o determinado tempo, coisas que mudam, que têm validade. Mas Jeremias coloca um objetivo claro. Eu quero trazer a memória. Eu quero moldar o meu estado emocional. Eu quero trazer a esperança. E onde é que está a esperança de Jeremias? Onde está a esperança do profeta? Ele diz assim, no versículo 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E aqui está um ponto crucial. O profeta coloca sua esperança em algo muito maior. Não era de que a cidade voltaria novamente a ser, ter aquele movimento, a ter uma prosperidade, a desfrutar daquilo que era comum nos relacionamentos. Não, ele coloca a sua esperança nas misericórdias do Senhor, primeiramente. Tem muitas pessoas que têm colocado a esperança no médico, no doutor, têm colocado a sua esperança no psicólogo, têm colocado a sua esperança em algo muito irrelevante. Eu vou colocar minha esperança no advogado. Eu vou colocar minha esperança porque fulano disse que vai fazer. Eu vou colocar minha esperança nos recursos que aquela pessoa disse que vai me ajudar. Mas ele disse, as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Porque o mal, ele pode até chegar à tua casa. O mal, ele pode até te afrontar, te amedrontar, te aterrorizar. Mas ele não vai te destruir. Porque as misericórdias do Senhor são sobre a tua vida, sobre a tua casa. E tem um princípio, elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. É por isso que você deve colocar a tua esperança naquilo que é firme, aquilo que tem um princípio de Deus, um princípio divino e que não vai falhar. E ele diz, elas se renovam a cada manhã. Segundo, as misericórdias, primeiro a misericórdia do Senhor, segundo, a esperança do profeta estava na grande fidelidade de Deus. Ele diz assim, grande é a tua fidelidade. A tua fidelidade, a fidelidade de Deus às palavras de Deus. Ele é fiel à sua palavra, ele é fiel às suas promessas, ele não falha. O homem mente. O homem engana, o homem retrocede, o homem deixa de fazer aquilo que disse, o homem se arrepende, mas Deus não. Então, ele coloca a sua esperança nas misericórdias do Senhor, na grande fidelidade de Deus, e ele diz, a minha porção é o Senhor. E aqui
ele encontra o ponto de equilíbrio. Observem, porque quando nós estamos sem esperança, nós ficamos sem equilíbrio. Quando nós ficamos sem esperança, principalmente em esperança em Deus, Deus não vai mais fazer, não vai mais acontecer. Já passou anos, já passou tempos e não aconteceu, não chegou, não veio. E a gente perde essa esperança. Mas aqui o equilíbrio é alcançado. E a gente vê isso porque no versículo de número 25, melhor dizendo, número de 24, ele diz assim: a minha porção, o Senhor, diz a minha alma, diz a minha consciência, portanto esperarei nele. Em Deus a gente pode esperar. Em Deus a gente pode confiar, porque Deus ele tem o recurso, o prover na hora certa. Você está entendendo essa mensagem? Você está entendendo o que Deus está falando com você? É uma forma diferente, porque Deus ele fala de forma diferente, ele usa cada um de forma diferente. Então, não venha questionar. Apenas escute o que Deus está falando com você. Olha, o ponto de equilíbrio é alcançado com sucesso. Ele diz a minha alma. A expectativa é mudada e os laços de confiança são estabelecidos, porque a confiança que ele estabelece é a expectativa estar em Deus agora, não está mais no homem, não está em que alguém vai se levantar para me defender, não, está em que Deus pode usar alguém, Deus pode usar alguém para confrontar aquilo que está te confrontando, Deus pode usar alguém para colocar um fim nessa situação que você está vivendo. Mas o princípio está estabelecido, portanto, eu esperarei. Quando a gente tem a certeza que vamos esperar, é porque nós temos certeza de quem vamos esperar. Não é o que vamos esperar, é de quem vamos esperar, e ele está estabelecido. Portanto, eu esperarei nele. Nele em quem? Em Deus. Portanto, espera no Senhor. É preciso ter maturidade para esperar. Porque o esperar, ele castiga a gente. Mas ele diz, eu esperarei nele. E temos uma aplicação para hoje. O sofrimento é real? É real. Não se pode dispensar isso. Não se pode ignorar isso. As pessoas estão sofrendo. Mas nós estamos aqui para levar uma palavra de esperança. Levar uma palavra de boas novas. Mas não precisamos fingir que está tudo bem. Você não precisa fingir, mas também você não precisa demonstrar para todos. Você não precisa demonstrar para todos que você está sofrendo, que você está passando dificuldade, não. Memória intencional, isso aqui é uma realidade. Quando tudo parece perdido, precisamos lembrar quem Deus é e o que ele já fez. Tem pessoas que preferem lembrar o que Deus fez, o que Deus faz, do que quem Deus é. Deus é teu pai. Deus é teu provedor, Deus é o teu pastor, Deus é o teu cuidador, o teu protetor. Deus é a tua fortaleza. Deus é aquele em quem você se refugia. E o que Deus faz? Deus livra. Deus nos livra, Deus nos protege, Deus nos abençoa, Deus nos faz prosperar, Deus nos dá saúde física, saúde emocional. Deus nos ajuda a cada dia a se levantarmos e a mostrar para nós a misericórdia dele na nossa vida. Esperança é fundamentada em Deus. Isso aqui é um princípio. Esperança é fundamentada em Deus, não nas circunstâncias. Olha, eu estou fazendo faculdade. E a minha esperança de um futuro melhor não é que eu vou ter o diploma, o conhecimento e vou poder ter uma melhor vida financeira, não. Mas está fundamentada a minha esperança porque Deus está lá no futuro e porque Deus cuida de mim agora e Deus cuidará de mim amanhã. Então deve estar fundamentada em Deus, não nas circunstâncias, que seja ela favoráveis. É muito bom quando tudo está bem, a saúde está bem, a conta bancária está bem, a família está bem, é tudo bom.
E eu não devo me fixar e fundamentar a minha esperança exatamente nisso, não. E é preciso ter uma fé ativa. Jeremias nos ensina que a unção da nossa fé, a ação, melhor dizendo, da nossa fé, trazer à memória o que dá esperança. E a gente encerra com isso para que você possa refletir. Se você quiser dar uma pausa, depois você volta a escutar novamente, mas escuta essa mensagem, escuta essa reflexão e deixa com que ela envolva você, para que você possa desfrutar e entender entre as linhas o que a gente falou, de forma espiritual, é claro. É preciso ter fé ativa, não há fé sem obras. Não adianta você dizer, eu creio, e amanhã você duvidar, questionar Deus porque ainda não aconteceu. Não adianta você dizer, eu vou esperar, e amanhã você já vai correr alguém para tentar algum recurso. Não. Então, reflete um pouco. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, que Deus te dê saúde emocional, que Deus te dê saúde física e ainda mais, saúde espiritual. Isso é claro, com um ponto de responsabilidade sua para com Deus. Que Deus abençoe e a gente se vê na próxima mensagem.